Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 14 ao capítulo 17, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos da morte dos primogênitos, não é? A 10ª praga vinda sobre o Egito. E, consequentemente, no capítulo 13, nós vamos ter a consagração de todos os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, esses serão meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estão saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, os quais jurou te dar, terra que mana leite e mel, guardarás o rito deste mês, Então, tinha toda uma trajetória que Deus ordenou que eles fizessem, que era 7 dias comendo os pães asmos, depois, tudo aquilo era em solenidade, estatuto perpétuo, Deus deu os detalhes da primeira Páscoa, e que determinou que isso desse sempre continuidade, e eles deveriam sim falar para as próximas gerações o acontecido. E naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo: isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor tirou-os do Egito. Então, e aí nós vamos ver que Deus vai começar a guiar este povo pelo Egito. Eles deixaram, e ontem eu falei, que eles rodearam o caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de quem? De José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará e os levará daqui, e convosco leve os meus ossos, E tendo partido de Sucote, acamparam em Efã, na entrada dos desertos. E o Senhor ia diante deles durante o dia, representado numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar. E foi o que aconteceu, Eles caminharam de dia e podiam caminhar também à noite. Nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E aí disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, e diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor Deus. Eles assim o fizeram. Senão, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-lhe o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, dizendo: que isto que fizemos? Permitimos que Israel deixasse de nos servir? E apontou Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos
e todos os carros do Egito com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios com os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar. Imagine a agitação do coração do povo aqui, né? E aí nós vamos ver que eles começam então a murmurar. Disseram a Moisés: será que não havia sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer aqui no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará sobre a terra do Egito, que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. E aí nós vamos ver, né, a tão famosa, a tão inesquecível, a passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos siga e entre nele, e serei glorificado entre os faraós, entre Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército, se retirou e passou para trás dele. Também com uma coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás dele. E lá, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, uma nuvem de escuridão, para aqueles que estes esclarecia a noite, de maneira que toda noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Então a coluna trazia toda a luminosidade necessária para o povo de Israel caminhar no meio do mar em plena noite. Em contrapartida, aquela coluna que iluminava para eles trazia escuridão para o exército egípcio, né? E aí nós vamos ver que, passado eles, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas lhe foram um muro na sua direita e na sua esquerda. Os egípcios que os perseguia entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. E na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes a roda dos carros e fez-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Imagine o coração desse povo que já tinha visto as 10 pragas. E intentaram mais uma vez contra o povo de Israel. E aí disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar
para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar se rompeu pela manhã e retomou as suas forças, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros e seus cavalarianos ou cavalheiros de todo o exército de Faraó que havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto no meio do mar, e as águas, nos quais se tornaram um muro à sua direita e à sua esquerda. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. E aí, logo em seguida, no capítulo 15, nós vamos ter o cântico de Moisés. Ele compôs um cântico em gratidão ao Senhor. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército, os seus capitães se afogaram no mar vermelho. Então ele vai contar, toda a trajetória, tudo o que aconteceu. E aí a profetisa Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, tomou o tamborim, com todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e danças. Imagine que espetáculo nós tivemos, E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, E aí nós vamos ter o episódio das águas amargas. Então, logo fez Moisés partir o povo do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Ou seja, toda a reserva que eles tinham, se sucumbiu diante desses 3 dias em peregrinação pelo deserto. E aí, quando chegou em Mara, eles não puderam beber as águas, porque eram amargas, Por isso chamou-se essas águas de Mara, que significa amargo. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se transformaram em doces. Olha que linda! Deu-lhes ali estatuto e uma ordenança, e ali os provou, E disse a eles: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e dos seus ouvidos, aos seus mandamentos, guardarei todos os seus estatutos. Uma enfermidade nenhuma virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Deus que te sara, Jeová Rafá, o Deus que nos sara, E aí eles chegaram em Elim. E Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas, E aí nós vamos ter o maná. Deus manda manar, O povo está com fome, já estamos aí numa peregrinação no deserto. E infelizmente todos, tá aqui, da congregação, os filhos de Israel, murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram: quem nos dera se tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e cozíamos e comíamos o pão a nos fartar.
matar, pois nos trouxe a este deserto para nos matar de fome, a nós e a toda essa multidão. Que triste, não é? E aí nós vamos ver que Deus, né, fez chover do céu pão e o povo saíra a comer diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova ainda a minha lei ou não, né? E aí nós vamos ver que aqui vai iniciar toda a ordem de Deus a respeito de como deveria ser a colheita do maná. Além do maná, Deus também ouve a murmuração do povo querendo carne. E aí Deus manda as cordonizes, né? O povo aprendeu aqui, né? E isso lhe custou também, porque foi uma murmuração e Deus não se agrada de murmuração. Então nós vamos ter o maná, as cordonizes, né? E por fim, água saindo da rocha, no capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim, e não havia ali água para beber. Então nós vamos ver aqui com esses episódios, Deus tentando dizer ao povo: confia em mim, eu cuidarei de vocês, eu suprirei as vossas necessidades. Mas o povo não conseguia se entregar totalmente a Deus, né? E aí contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E respondeu Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós, nossos filhos e nossos rebanhos? E aí responde o Senhor a Moisés: passa diante desse povo, toma contigo alguns dos anciões e leva contigo a mão o bordão que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti na rocha do Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciões. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Ensina-nos, Senhor, na nossa jornada, sempre confiarmos em Ti. Colocamos diante de Ti a nossa vida e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.